Bom dia, povo. Então, vamos lá, vou começar essa classe de apologética, mais conhecida por seitas e heresias, tá bom? Então, vamos lá. O que é apologética? O que é apologética? É de comer, é um prato... De onde vem esse nome? Então, na verdade, a gente ia começar seitas e heresias e a gente passou primeiro a apologética. Apologética, a definição da palavra é defesa da fé. Defender a fé. Então, quando uma seita bate na porta da tua casa, como que você recebe eles e como que você rebate? Quando, talvez no emprego, hoje no Facebook, o que está vindo de coisas assim, aqueles cortes, né? Desculpa, nossa, eu não sei por que eu estou falando tantas coisas. Sabe esses cortes? Vem um monte de corte, o cara com uma mensagem, com uma verdade, assim, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, porque Jesus, ele veio de um lugar... E às vezes é uma coisa assim que te assusta tremendamente, de onde que aquele cara tirou aquilo. Mas o problema não é saber da fé do outro. A melhor forma de você defender a sua fé é saber a fé do outro. Mas como é que eu vou saber da fé do outro se eu não sei o quê? A minha fé. Se eu não sei no que eu creio. Se as pessoas perguntarem para você, por que você é batista? Por que você é batista? Ah, eu gosto do pastor Adércio, é um cara legal. Nossa, eu gosto da igreja. Ah, eu gosto do ambiente. Vocês se lembram aquela questão do católico, quando perguntava para o católico por que ele é católico? O que o católico responde? Por que você é católico? Qual é a resposta clássica de um católico? Não estou falando todos, tem católicos que são profundo conhecedores. Quando você pergunta para o católico, por que você é católico? Qual é a resposta dele? Por que você é católico? Por que você é católico? Que meus pais eram. Você é católica? Não, então, pô, brincadeira, pô. Então, antes agora. Por que você era católico? Porque meus pais eram. Arthur, Penápolis, andava com o santo, com ardor. Fazia as procissões dos padres. Fazia ou não fazia? Fazia. Por quê? Família fazia, eu estava junto. Eu não sei nem quem é o santo, eu só sei que eu quero carregar. Entendendo? É isso aí. Tá? É que nem aquela história assim, eu não sei quem morreu. Eu vou no velório, não sei nem quem morreu. O que eu quero é chorar. O que eu quero... Eu não sei quem morreu, eu só sei que eu quero chorar. Vamos pegar o senhor aqui. Por que o senhor era católico? Era católico e espírita. Nossa, aí piorou. Por quê? Por que o senhor era duplo? Era tudo junto. Era, mas sabia a diferença das duas? Sabia mais ou menos, né? Então não sabia. Eu buscava o que dava na frente. O que tivesse, eu ia buscar. Mas por que você era católico? Você ia na missa? Ia. Pra quê? Porque a minha mãe ensinou a ir na missa. Mas faltou a resposta clássica. Qual é a resposta clássica? Porque você é católico. Por que você era católico, Rodrigo? Fui cristão. Você sempre... ele era adventista. Isso. Ele nasceu no adventismo. Então, vamos lá. Bom baiano. Por que você era católico?
Então, minha mãe falava, né, se a gente não fosse para a igreja, se morresse ia para o inferno. Aí não ia. Então tinha que ir para a igreja. Isso. E o que é purgatório? O que é purgatório? Então vamos lá, por que alguém é católico? Porque foi batizado. Eu fui batizado. E eu sou católico não praticante. Existe crente não praticante? Oi? Desviado? Por que batiza na igreja católica? Por que alguém é batizado na igreja católica? Oi? Isso, porque senão a criança vai virar o quê? Pagã. Se essa criança virar pagã, para onde ela vai? Vai para o limbo. O que é o limbo? Inferninho de criança. É, filha, você nunca foi lá? O limbo é o inferninho de criança. E se ela não for batizada, ela vai se tornar uma alma penada. Penada. O que eu... Sabe quando eu era criança que eu ouvia isso? Que a criança vai se tornar uma alma penada? Eu pensava de pena. E por que ela vai para o limbo? Por que ela tem que ser batizada? Por que a criança precisa ser batizada? Porque senão ela vai para o inferninho de criança, que é o limbo. Hoje tem uma corrente dentro da Igreja Católica que já não aceita mais isso. Mas por que essa criança vai ser penalizada? Por que ela é condenada? Pelo pecado original. E o que é pecado original? Quem é que falou pecado original? Por quê? O que é pecado original, Paulo? Exatamente. Então, no catolicismo, quando você nasce pecador. Você nasce pecador. E que pecado que é esse? Qual o pecado que teus filhos têm quando eles nasceram? Você e o Alessandro. No catolicismo, todas as crianças, todas as pessoas nascem pecadoras. Nasceram pecadoras porque herdaram do pai e da mãe o pecado original. Se ela morrer, ela morre o quê? Pecadora. Então o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Aí nós temos um problema. Porque o batismo na Igreja Católica salva ou não salva? Salva ou não salva? Salva. O batismo na Igreja Católica salva. Porque se o batismo você batiza, arranca o pecado, você salvou a criança. Então o batismo salva? Batismo salva? Batismo salva ou não salva? Não salva. Qual é a base bíblica que você tem? Vocês estão entendendo o que é apologia? Batismo salva? Quem que salva? Jesus Cristo. Batismo não. Então hoje, por que é mais fácil? Gente, vocês já tentaram evangelizar um budista, um chinês, tentar evangelizar aquele povo daquele outro lado? Não dá, porque eles não têm essa base. Eles não têm a Bíblia na mão. Nós crescemos aqui, nós conseguimos evangelizar os católicos, porque nós temos a Bíblia. Só que eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber que batismo não salva, que a pessoa não nasce pecadora.
Por que eu sou batista? Porque para nós só batizamos pessoas que podem declarar publicamente a sua fé. A gente só batiza pessoas conscientes. Por isso que a gente não batiza crianças aqui dentro. Eu sei que tem alguns irmãos aqui presbiterianos que tem uma outra linha a respeito, mas assim, eu estou falando o que nós cremos aqui, a nossa defesa da fé. Tá? Então nós entendemos dessa forma. Para nós, quando a criança nasce, ela nasce o quê? Pecadora? A criança nasce pecadora? Não? Ela nasce como? Santa. Então é melhor ela morrer logo, porque ela vai para o céu, ela não é pecadora. Oi? Mas como que ela nasce? Ela nasce com o quê? Com a natureza pecaminosa herdada de pai e mãe. E o que é a natureza pecaminosa? Essa inclinação para o mal. Quando essa criança atingir a idade da razão, com certeza ela vai pecar. Porque ela tem o quê? A natureza pecaminosa. Para nós, pecado é algo consciente, deliberado. Algo que você tem plena convicção que você está fazendo. Vamos pensar o seguinte: se uma criança hoje de 3 anos, 4 anos, pegar uma faca e matar alguém, ela é presa? Ela é condenada? Por quê? Porque ela não é nem presa nem condenada. Oi? Porque ela não tem consciência. Nem se ela tiver 16 anos também no Brasil não vai acontecer nada. Porque ela não tem 16 anos, não tem consciência, né? Não pode ser preso, não pode, porque ele é Imputável. com 16 anos. 16 anos, imputável. Imputável no Brasil. Nem com 16 anos a gente consegue condenar. E a gente está mandando para o inferno um bebê. Então vamos entender a nossa fé. A gente precisa entender a nossa fé. Por que na igreja católica... Quem é que tem padrinho e madrinha? Quem que tem? É legal ter padrinho? É legal ter padrinho e madrinha? Era. Por que era legal ter padrinho e madrinha? Eu ganhava presente. Eu fui o 7º filho. Quando eu nasci, minha mãe se converteu. Quando a minha mãe se converteu, o meu irmão mais novo era crente. Ele foi apresentado. Então todos nós tínhamos padrinho e madrinha, a gente ganhava presente. E quando a gente ganhava presente, a gente mostrava para ele. Falei, vai ser crente. Tá vendo? Você quer ser crente, você não vai ganhar presente. E a minha madrinha, ela ia todo ano levar presente. Ia, não faltava. Mas só levava para mim, não levava para ele. Ele já tinha raiva de mim, até hoje ele tem. E isso aumentou. Eu acho que agora eu descobri que ele tem mais raiva de mim. Porque ele não ganhava presente. Por que tem que ter padrinho e madrinha? Na ausência dos pais, o padrinho e a madrinha que vão ficar no lugar, certo? É isso? Está errado. Não é nada a ver, tem nada a ver isso aí. Padrinho e madrinha na igreja católica são chamados do quê? Testemunha. Eles não são padrinho e madrinha. Eles são o quê? Testemunha. Testemunha do quê? Do batismo. O que eles estão testemunhando? Que aquela criança foi batizada. Então aquela criança pode falar para Deus que ela foi batizada, que ela não tem pecado? Ela não pode, mas tem outras testemunhas.
Você tem as testemunhas. Então o padre está no lugar de Cristo, as testemunhas estão no lugar dos apóstolos, e o pai e a mãe. Eles não vão falar. Eles dizem isso. Então, pergunta se alguma vez eu fui convidado para ser padrinho e a Marli madrinha. Alguém? Você acha que já convidou a gente? Sim ou não? Sim. Quem aqui já foi convidado para ser padrinho e madrinha? Já foi. E aí, o que vocês respondem? Não, mas qual a resposta? Para não ofender, porque é uma honra, não é isso? Quando alguém te convida, é uma honra. É uma honra. Por quê? Qual é a melhor resposta? Sabe qual é a resposta que eu dou? Eu digo assim, olha, querido, eu me sinto muito honrado, que privilégio. Que privilégio de você confiar em mim a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, caso vocês venham faltar. Eu quero te agradecer. Só que o símbolo do batismo no catolicismo, eu não creio. Eu não creio naquele ritual. E eu acho que é tão ruim você levar alguém para participar de um momento tão sério da sua religião, que você crê nisso, e tem uma pessoa ali que não crê. Eu acho que não vai ser bom. Leva alguém que você crê. Se você quiser, eu te explico o que é esse ritual. Aconteceu isso em Guaíra. Nós ficamos 2 anos evangelizando um casal. E ela engravidou, teve o bebê, e quando ela teve o bebê eu recebi um convite para ir pregar, para ser pastor em Franca. Eu estava saindo de Guaíra, foi em Guaíra. E eu fui lá e ia ter batismo naquele mês, mas nasceu o bebê deles. E eu perguntei se eles iam se batizar, eles falaram não, nós não vamos nos batizar, porque a minha família toda e a família da Cláudia toda, ela é católica. E nós vamos batizar o Denis. Eu não acho correto eu batizar o Denis na igreja católica e me batizar na igreja evangélica. 2 anos dando estudo bíblico para esse casal. Falei, olha, estou indo embora, fique à vontade. 3 anos se passaram, eu recebi um telefonema. Pastor, a Cláudia está com o Denis hospitalizado em Orlândia, deu broncopneumonia, e o hospital aqui não tem condição de cuidar dele, e o único hospital que tem condição de cuidar é de Franca. Só que eu estou com um problema. Eu não tenho dinheiro para pagar hotel para a Cláudia, ela tem que ficar com o bebê. Ela pode ficar na casa do senhor? Vem cá, fica à vontade, vem para cá. É uma graça, né, a Cláudia? Ela, cedinho, ela não a gente deixava o café, ela não tomava café, ela não comia, não dava uma despesa para a gente. Ficava o dia inteiro no hospital, voltava, tomava banho, ia para o quartinho lá que a gente tinha arrumado para o Thales estava para nascer naqueles dias mesmo, né? E ela ficava ali. E ela ficou 1 mês cuidando daquele menino. E um domingo de manhã, a gente estava no culto, apareceu ela, ele e o Denis, bebê. E quando acabou o culto, a Cláudia falou para mim, o senhor vai em Guaíra me batizar? Eu falei, vou. E eu fui lá em Guaíra batizar, ele não batizou, não quis se batizar comigo. Fui, fiz o batismo, quando terminou o batismo, tinha o pastor Enzo. Quem conheceu o pastor Enzo aqui? O pastor Enzo, acabou o culto, falou para mim, eu estou indo para Jundiaí, lá está sem pastor, posso indicar teu nome?
Indica. Se o senhor quer indicar, o senhor indica. E foi assim que eu vim para cá, por causa do batismo dessa menina. O marido se converteu depois, levou em encontro de casais, nós levamos em encontro de casais para Guaíra e de repente ele perdeu tudo. Ele foi para Goiás, Rio Verde. Passado assim, uns 2 anos sem contato, ele me liga. Você prega no aniversário da igreja aqui? Eu sou o vice-presidente da igreja. Aí eu fui, Claudinei. Hoje ele é pastor de Franca há 10 anos. Quando você vai defender a tua fé, você não precisa ofender ninguém. E a Cláudia fez uma das perguntas mais terríveis para mim. Quando a gente estava no meio do estudo bíblico, a avó dela morreu. E ela olhou para mim e falou, o senhor me ensinou tudo isso, como é que vai para o céu? Minha avó foi católica a vida inteira. Para onde ela vai? Por que o senhor não veio antes? O que vocês respondem? Para onde vai minha avó? É difícil falar porque não sabe se no último minuto aceita Jesus, se arrepende e é difícil. É difícil. Difícil. O que fala no moço? A gente acha que isso é história de missionário. Não é história de missionário. Eu ouvi isso várias vezes lá. Por que o senhor não veio antes? O que você responde? Exatamente essa mesma linha, Cátia. Olha, eu geralmente abraço essa pessoa. Eu abraço e digo para ela, eu queria dizer para você que eu sinto muito pela tua perda e por você ter falado dela, é uma pessoa muito importante para você. Mas eu quero dizer para você que os últimos momentos é a pessoa e Deus. Eu não sei o que ela falou para Deus nos últimos momentos. Porque cada um vai ter um encontro com Deus nos últimos momentos. E eu quero fazer essa pergunta agora para você. Se hoje, suponha, não estou desejando, suponha. Olha para a pessoa que está do teu lado. E você vai fazer essa pergunta para essa pessoa que está do teu lado. Suponha, diz assim para a pessoa dela, suponha que hoje você morreu. Fala isso para ela. Suponha que hoje você morreu. E você agora está entrando na porta do céu. E Jesus está lá na porta. E ele pergunta para você, por que eu deixaria você entrar no céu? Porque eu sempre fui bom, né? Por que ele deixaria você entrar no céu? Oi? O senhor não sabe com quem eu fui casado. Está no inferno. Já está no inferno. Não vai entrar. Se fizer brincadeira, gracinha lá, vai para o inferno. Por quê? Eu não sei. A senhora que está dizendo. A senhora vai para o inferno. Por que a senhora vai para o inferno? Casei ainda. Não casou ainda. O senhor, hein? O senhor, hein? Muito bonito. Não batizou. Olha aí, gente, agora piorou. Nem batizar é batizada. E agora? Quantos batismos é preciso para entrar no céu? Quantos? Qual o batismo que pode levar alguém para o céu? É um só batismo. Qual batismo que é esse?
Porque tem gente seguinte, eu batizei nas águas, eu batizei uma vez, eu não vou batizar duas de jeito. Ele 3, eu 4. Eu batizei 4 vezes, 3 vezes por imersão, gente. Se o critério para ir para o céu é batismo nas águas, cara, eu tô assim, eu entrei. Eu batizei na igreja católica, me batizei na igreja pentecostal, nos mormons e batista. Mormons, eu fui mormon sim, por quê? Eu não posso ser mormon? Por que eu não posso ser mormon? Eles vão em casa até hoje me achar. Eles não perdem meu registro. Eu tive que escrever um termo pedindo desligamento total e restrito. Cara, some com o meu nome daqui. Eu conheci o Joseph Smith. As placas de ouro. O livro de Mórmon. Eu só não fui lá no templo, porque não deu tempo, que eu voltei à normalidade rapidamente. Mas já foi tudo, gente. E aí? Por que Jesus deixaria você entrar no céu? Quem quer arriscar? Por que Jesus vai deixar você entrar no céu? Porque ele morreu na cruz. Mas ele morreu na cruz por todo mundo. Ah, porque você crê. Ah, então você vai para o céu porque você é boa, você crê. Então, você crê, então eu creio, eu vou para o céu. Então, quem não crê vai para o inferno. Por que você vai para o céu? Você foi escolhida. Você está na igreja errada. Você está numa batista. Se você foi escolhido, você está do outro lado. Porque teve um congresso de igrejas batistas e presbiterianas. Então, os batistas creem num livre-arbítrio, que você escolhe, você toma a decisão. E os presbiterianos, Deus escolheu, né? Isso não é bem assim, mas bem resumido, tá? Não é bem desse jeito, tá? E aí a pessoa chegou no congresso e não sabia o que ele era. E aí ele foi nos presbiterianos. Aí os caras olharam para ele e perguntou assim para ele, por que você escolheu essa sala? Por que você veio para cá? Ele falou, porque eu escolhi. Ele falou, não, cara, então você está na sala errada. Se você escolheu, é do outro lado. Aí ele foi lá nos batistas. Quando ele chegou lá nos batistas, os batistas perguntou para ele, por que você veio para cá? Porque me enviaram. Então, cara, então não é aqui também, é do outro lado. Por que eu vou para o céu? Porque eu sou batista, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou assembleiano, porque eu sou Deus é amor. Por que eu vou para o céu? Gente, assistam O Peregrino. A senhora quer falar? Fala. Por que a senhora vai para o céu? Ó, se for falar que é escolhida, a senhora vai sentar. Exatamente. Então já não vai estragar nada aqui não. Simples. Porque eu fui salva pela graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Ela foi salva porque ela ganhou. É um presente. Presente. É imerecido, é graça. Essa criança aqui. Vamos ver assim, vamos ver. Parece um homem assim, calmo. Uma benção esse menino, né? Não, olha só, pai de família, avô, trabalhador, né? Não é? Que esse cara, ele foi na minha casa com ela. Ele não me conhecia, eu não sei nem por que você foi em casa. Aí eu sei que a primeira vez que ele foi, ele levou um panetone, não foi? Eles levaram um panetone. Foi, eu lembro. Porque aquilo, eu tive que comer aquilo tudo, porque eu não aguentava mais ouvir você falar. Chegaram 8h30 da noite. Esse homem com uma perturbação muito grande. Ele tinha fluxo de sangue. Não, não era isso, não. Você tinha uma hemorragia. E ele falou, pastor, o senhor quer ouvir a minha história? Eu falei, conta.
Já era 11h30, a Marli falou, eu vou dormir. Pode ir. Ficou até 1h em casa. Aí eu ficava com medo de levantar da mesa, porque eu falei, esse cara vai me matar. Esse policial, rota, narcotráfico, bateu de frente com a PM. É ruim. Era ruim, sim. Não posso mentir. Era mais que ruim, né? Acho que até o capeta corria. Isso era ruim. Agora olha a mulher dele, fica em pé. E só sorri, isso só sorri. Falei, como é que pode? Como é que pode? O cara ficou contando tudo que ele fez. Vila Real. E etc. Vila Real. Essa era a clientela dele. São Camilo, Nambi, Rui Barbosa, Secap. Aqui de Jundiaí. Eu ouvi aquilo e eu falava... Capão Redondo, Itapevi, Paraisópolis, Heliópolis. Aí eu começava a ouvir essas histórias, eu falei, meu Deus do céu, se esse cara for para o céu, Deus me deixa longe dele, porque ele é capaz de me matar lá também. Bicho ruim, mas ruim mesmo. Saiu, falei... O pastor acho que ficou carregado. Aí começou a frequentar a igreja, uns 6 meses, um dia eu olho para ele e falo, e aí, você vai batizar ou não? Eu falei, um dia, né? Um dia. Aí chegou em casa, foi crescer em cima da tua esposa. Ela falou assim, um dia não, agora vai ter... Aí ele foi querer crescer comigo. Ele, não, um dia eu vou batizar. Eu falei, que um dia nada, cara, larga a mão. Você vai batizar agora. Próximo batismo você vai batizar. Chegou em casa bravo, pô, aquele pastorzinho lá foi crescer em cima de mim, foi falar que eu tenho que batizar, ele acha que ele é o quê? Aí quando ele entrou, eu falei, o que você falou para tua esposa, cara? Porque ela me contou, ela falou que você falou que você vai batizar, sim senhor. Mas tremendo, mas eu falei. Pior que nessa noite, que eu fiz esse comentário com ela me deu uma resposta, ela falou assim... você abriu o seu coração. Você abriu por quê? Você está esperando o que entrar no seu coração? Daí, na hora que eu deitei, coloquei a cabeça no travesseiro, falei, eles estão certos mesmo. Chegou a hora de abraçar o nosso Senhor. E passou uma série de privações, passam por lutas, dificuldades. Tem 2 netos, são 3 filhos. Família maravilhosa, a gente tem acompanhado. E toda a mudança na vida do Grana. Hoje ele é um servo, né? As crianças faz de tudo com ele, babão, vô babão, e outras também apronta, né? Aí ele foi expulso, ele foi expulso do acampamento de crianças. Sabe o que ele fez uma noite para fazer a molecada dormir? Ele pegou uma fralda, colocou Nutella e milho. E entrou no quarto e falou, se vocês não dormirem, vocês vão comer isso aqui. Aí eles vão lá... Aí a Marli soube. O que aconteceu com você? A molecada ficou tudo quietinho. Arrumaram... Foi o quarto que ganhou. Mas você também perdeu. Você nunca mais foi? Nunca mais fui. As brincadeiras que ele faz. É nesse nível, tá? Então, gente, eu falo assim, quem é esse Deus? Eu tenho que saber a minha fé, eu tenho que saber quem me salvou e por que eu sou salvo. Porque senão eu não vou conseguir falar com um católico, eu não vou conseguir falar com um testemunho de Jeová, falar isso com um adventista. Não vou falar isso com um espírita. Se eu não sei primeiro a minha fé. Obrigado, Grana. Então, diante disso, quando eu identifico isso,
eu começo a identificar o que é uma seita. O termo seita vem do latim, que é secta, que significa partido, facção. A palavra heresia é praticamente a transliteração de aireses, opinião, escola de pensamento, doutrina, tal. Então, heresias são ideias adulteradas ou doutrinas espúrias, falsas e ilegítimas. Para o cristão, é todo o conjunto de doutrinas, mesmo evangélicas, que não condizem com a Bíblia e com os princípios elementares da palavra de Deus. Então, por sua vez, seita é uma pervenção religiosa cuja crença, prática e devoção se baseiam em alguma falsa doutrina. É uma doutrina que foi deturpada. Mas como é que eu sei que aquela doutrina é deturpada? Se eu não conheço a minha doutrina, por exemplo, doutrina salva ou não? Mas pastor, vamos pegar os nossos irmãos pentecostais. Por que eu falo irmãos pentecostais? Por que eu falo irmão presbiteriano? Por que eu falo irmão metodista, mas eu não falo irmão testemunha de Jeová, não falo irmão adventista, alguns grupos da congregação? Por que eu não chamo eles de irmão e esses grupos eu chamo de irmão? Se temos doutrinas diferentes, e nós consideramos eles evangélicos e irmãos. Por quê? O testemunho de Jeová segue a Bíblia. Não. Por que eu chamo a Assembleia de Deus de irmão, chamo as igrejas neopentecostais, algumas de irmão, e essas outras eu não considero como irmão? Que tem uma base que a gente não negocia. Qual que é a única doutrina que a gente não negocia? Que tem que ser igual para todas. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Essa é a doutrina. É a única doutrina que eu não... Eu sou um pastor batista mais esquisito que existe. Por quê? Eu sou um pastor batista que prego na Assembleia de Deus. Prego na restauração, regeneração. Eu vou agora na Paz Church. Oi? Nazareno. Na presbiteriana. A única igreja que não me chama é a batista. Mas as outras chamam. Eu vou. Às vezes eu vou com a Marli assim, como eu vim de berço pentecostal, então a gente já conhece. A última que a gente foi pregar chama restauração, não sei lá, de Campinas. Eu falei os 3 dias, eu fui indicado pelo pastor Fabiano. E quando terminou, o pastor foi agradecer, me chamou ali na frente e falou: gente, está aqui o pastor Aderso. Ele é batista, a gente estava morrendo de medo de chamar ele, porque a gente achava que ele não tinha o Espírito Santo, e não é que ele tem. Eu falei, não sei se isso é agradecimento. Aí, de repente, quando ele falou, quem foi abençoado pela vida dele, quem o Espírito Santo falou, aí saiu aquele clamor, de repente, rapaz, veio uma mulher lá do fundo e começou a vir, cara, e foi para cima da Marli, e agora o que eu faço? Eu falei, calma, passa, isso vai passar, calma, fica aqui do lado, fica só me abraça, não se assusta, isso vai passar. Passou. Você viu? Passou. Mas eu achei que eu estava tremendo mais do que ela. A gente foi numa outra também, que eu não sei, rapaz, assim, estava o louvor, de repente uma mulher saiu daqui, foi do outro lado, e abraçou e começou a falar, e as duas choravam. Eu falei, Marli, o que é isso? Ela falou, e se vier do meu lado? Eu falei, não sei, chora. O negócio é chorar. Chora. Eu sei.
é doutrina. Doutrina. Doutrina não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Então, o que caracteriza uma seita? A seita, ela é caracterizada por um ensino falso, um ensino particular. Ela vai trazer uma verdade que ninguém tem. Para a congregação cristã, qual é a verdade? Só é a verdade da congregação. Que o único lugar para você conhecer a graça é se batizar lá. Então, se você não for batizado na congregação cristã do Brasil, você não é salvo. Então, o batismo lá tem um poder de salvação, embora eles não vão declarar isso. Mas eles nunca vão te aceitar como irmão. Eles não vão na tua casa. Minha mãe era da congregação cristã. Minha mãe nunca comeu em casa, porque era comida consagrada. Se a gente fosse na casa da minha mãe, se tivesse que orar, ela tinha que ir lá, pegar o véu e colocar na cabeça. E uma vez eu estava lá e tinha um pedreiro. Não, era um amigo do meu irmão. E o meu irmão falou, isso aqui é meu irmão, pastor da Igreja Batista. E aí esse rapaz olhou para mim e falou, me mostra a sua mão. E o tonto aqui mostrou, né? Então, como é que você diz que é pastor se você não tem os cravos? Aí eu fui educado. Falei, eu respeito a sua igreja. Só gostaria que você respeitasse, porque você não conhece a minha igreja. E aí eu fui na casa da minha irmã mais velha e tinha um pedreiro. E esse pedreiro chegou para mim, minha irmã apresentou, esse aqui é pastor. Esse pedreiro olhou para mim e falou, me mostra as mãos. Eu falei, agora eu não caio. Agora eu não caio. Eu falei, por que o senhor quer ver minhas mãos? Para ver se tem cravos? O pastor é um só mesmo, é Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Mas eu tenho pena do senhor que o senhor não conhece a Bíblia, porque a Bíblia diz que dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. O senhor não sabe que existe dom do pastorado? Lá em Efésios diz que a uns deu como pastores, profetas, evangelistas. Primeira coisa, o senhor tem a idade para ser meu pai. Eu gostaria que o senhor fosse mais educado. Eu queria que o senhor me respeitasse. Segunda coisa, eu queria que o senhor estudasse mais a Bíblia. Porque se a Bíblia disser, eu vou ouvir a Bíblia e não o senhor. Aí a minha irmã, você quer um café, Braders? Vem cá comer um bolo. E você imagine quando eu fui com a Marli na igreja, minha mãe doida para... Marli usava uns brincão, cabelo curto, na hora que ela entrou na congregação, terrível, né? E senta homem separado de mulher. Gente, isso aí não é crítica, estou falando que é constatação, minha observação. E aí, quando terminou, gente, eu não saía, Marli falou, mas por que você não sai? Eu falei, pô, tem que uma fila lá de homem para beijar, pô, vou ter que beijar todos eles. Quem sabe termina, né? Então, só para brincar. Mas é muito isso. Eu tinha um irmão que estava se separando e eu não podia orar por ele por causa disso. Eu não podia ajudar. Ele saí daqui, fui até lá, mas não teve. Então, eles vão trazer uma verdade, uma nova verdade. Uma verdade que é única deles, somente deles. Ninguém tem essa verdade. Então, qual é a única igreja verdadeira que existe? A igreja dos santos dos últimos dias. Sabia disso? É a única igreja verdadeira. Isso é o panfleto deles.
minha família também é toda da congregação e eu me batizei aqui, né, na IBMJ. E a minha mãe até hoje fala, eu estou orando para você, que você é testemunhada, porque eles realmente não consideram que eu sou batizada, que minha família é membro de uma igreja. Então, até hoje ela fala, eu estou orando por testemunhada, eu sempre coloco você nas minhas orações para você se batizar. Então, eles desconsideram, eles não vieram, né, no batismo, mas tinham uma família imensa aqui dentro da igreja que assistiu o nosso batismo, de irmãos do PG, e até hoje eu vejo, quando a gente está em conversas em família, que eles não reconhecem o nosso batismo. Não reconhecem. E assim, e eles ficam orando porque ela é testemunhada, porque a mãe é. Então a mãe testemunhou ela lá. Eu também era testemunhado. E a minha mãe falava o tempo todo para mim, você precisa conhecer a graça, você precisa conhecer a graça. Eu falei, mãe, eu já conheço a Marli. Então eu era terrível em casa, né? Então a gente viveu todo esse conflito. E eu vou dizer uma coisa para vocês hoje: qualquer conflito em família, é o pastor que vai. Todos os meus sobrinhos se casaram. Quem fez o casamento deles? O pastor. Mas não é o pastor que está indo, é o juiz de paz, porque eu posso fazer o casamento religioso com efeito civil. E você sabe o que eles pedem para mim? Tio, o senhor vai fazer o casamento, o senhor não pode orar. Eu falei, tudo bem, não vou orar. Aí eles entram e falam, nessa tarde, na presença de todos vocês, eu quero elevar meu pensamento até Deus. Que o Senhor esteja aqui presente. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, guardar tudo. De olho aberto. Aí eu orei. Eu só não fecho os olhos. E você sabe que a família deles falam? Foi o casamento mais lindo que eu fui. Eu tive agora com a minha sobrinha lá na Inglaterra, lá, a Daiane. E Daiane é aquela congregação mesmo, raiz. Nasceu, cresceu, tudo. Os meus irmãos são meio... Nossa, que horas são? Oi? 11h10? Acabou. Chega. Não vou mais falar nada. Tá bom? Chega. Vamos orar. Semana que vem. Ok? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, por tudo que a gente já viveu essa manhã aqui, pela Tua palavra, esse tempo maravilhoso. Guarda, ó Deus, proteja e nos ensina, ó Deus, a permanecer firme na nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém, querido? Bom dia para vocês aí.